Bom dia a todos, eu sou a professora Sandra Patrício. Queria agradecer a presença de vocês, a disposição de ouvir uma fala à distância, o que é sempre muito aborrecido, mas infelizmente não foi possível estar, como eu gostaria, corporalmente presente. Também queria agradecer ao professor Dirk pelo convite, um convite que muito me honra para participar dessa conferência. E também estender o meu agradecimento à professora Adriana Serrão. A professora Adriana Serrão é uma interlocutora admirável e também uma querida amiga de quem eu tenho muita saudade. Então, a minha fala hoje tenta dialogar com a proposta dessa conferência, que se oferece como um lugar para se pensar conjuntamente sobre a filosofia da paisagem como uma disciplina dialogante e interdisciplinar. O meu contributo é um contributo vinculado à minha área de formação e de atuação, que é a psicologia científica. Então, entrando no conteúdo da minha fala, eu queria comentar o título que eu dei, A Paisagem como Forma Reconhecível do Ethos Humano. Para mim, a noção de paisagem deriva de um sentimento, digamos assim, um sentimento de paisagem. Esse sentimento, por sua vez, deve corresponder a um reconhecimento, o reconhecimento de um lugar hospitaleiro ou humano. Só que vejam bem, quando eu digo hospitaleiro, eu não quero dizer paradisíaco. Eu quero dizer que as formas reconhecidas como paisagem, elas devem indicar possibilidades de vida. Possibilidade de uma vida não apenas suficientemente boa, que parece suficientemente boa, mas que também parece estar ao alcance daquela pessoa que contempla essas possibilidades. Portanto, esse título que eu escolhi para minha fala é um título que traduz a concepção de paisagem que faz sentido para mim e que eu espero que também faça sentido para alguns de vocês. E eu deveria talvez começar minha fala dizendo o que é a psicologia, ou pelo menos o que eu acredito que é a psicologia, mas isso seria extremamente enfadonho e no final das contas ia ser inútil. Então essa inutilidade, esse enfado, pode ser resumido por uma frase do Melvin Marx e do William Hilliks, que está naquele livro Sistemas e Teorias em Psicologia, e é uma frase assim: não existe forma de definir o objeto de estudo da psicologia de uma maneira que agrade a todos os psicólogos. Bom, minha situação não é mais fácil nesse momento em que, em vez de estar entre psicólogos, eu estou entre filósofos. O que torna pertinente lembrar uma conferência proferida pelo Canguilhem em 1956. O título dessa conferência, muito significativo, é O que é a psicologia científica? Bom, no final da conferência, o Canguilhem lança aos psicólogos uma provocação. Ele diz assim: a filosofia coloca para a psicologia a questão: dizei-me em que direção tendes, para que eu saiba o que sois? Bom, se eu tivesse que responder aqui agora a essa pergunta, que é uma pergunta difícil, eu teria que declarar primeiramente que eu sou apenas uma psicóloga falando. Eu não falo em nome, não represento a psicologia, menos ainda as psicologias, porque alguns psicólogos consideram que a psicologia não é uma ciência, não é uma disciplina, mas é uma pluralidade de ciências. Aliás, essa multiversidade em psicologia é admitida pelo próprio Canguilhem, que subdividiu nessa mesma conferência a psicologia em 3 sub-áreas: a psicologia como ciência natural, a psicologia como ciência da subjetividade e a psicologia como uma ciência das reações e do comportamento. Então, para dizer em que direção eu tenho a tendência de seguir, eu deveria declarar que eu me sinto inclinada, até mesmo compelida, a buscar modos cada vez mais adequados para somente descrever o mundo e a vida dos seres humanos, o que evidentemente inclui a vida individual e a vida coletiva. Então, uma outra coisa que eu teria que dizer para responder ao Canguilhem, sobre a minha tendência de orientação, seria dizer que a minha atenção tende a se concentrar em 3 aspectos do mundo e da vida dos seres humanos. A vida, evidentemente, que inclui a vida individual e a vida coletiva dos seres humanos. O primeiro desses 3 aspectos a que eu estou me referindo diz respeito ao substrato e ao funcionamento dos organismos.
O segundo diz respeito ao interior e ao exterior das pessoas. E o terceiro, as influências recíprocas, ou seja, as interações entre esses elementos que eu já disse. Em suma, para falar das minhas tendências, a direção em que eu me inclino a caminhar, né, eu deveria destacar que essas interações entre substrato e funcionamento, ou entre o interior e o exterior das pessoas, elas chamam a minha atenção por uma razão muito simples. É que esses tipos de interação demandam o trabalho descritivo que eu gosto de fazer. Aliás, esse trabalho descritivo é aquilo que o psicólogo é formado para fazer, ou pelo menos no meu tempo de estudante, a nossa formação privilegiava isso. Então, mas será que essa inclinação descritiva que é própria da psicologia, ela pode contribuir para uma reflexão sobre a ética da paisagem? Bom, essa é a minha perspectiva e é o que eu gostaria de falar aqui. Então, pessoal, o primeiro ponto que eu quero aprofundar ele diz respeito ao que eu considero um problema comum entre psicologia e filosofia da paisagem. Isso me levaria de volta às dificuldades de se delimitar com nitidez o que é psicologia. Bom, como isso é impossível, parece, resta-me apenas tentar mostrar, grosso modo, algumas das linhas de quebra da psicologia. Para essa exposição eu vou escolher, dentre as muitas cartografias propostas a respeito das subdivisões da psicologia, eu já mencionei, por exemplo, a de Canguilhem, aquela que foi sugerida pelo professor Luiz Cláudio Figueiredo, do Departamento de Psicologia Experimental do meu instituto, num livro dele, de 1991, Matrizes do Pensamento Psicológico. Nesse livro, o Figueiredo subdivide as matrizes que, digamos assim, geram e nutrem o pensamento psicológico em dois polos opostos. De um lado, estariam reunidas as matrizes cientificistas, que no caso da psicologia alimentariam os projetos nomotético e quantificador, atomicista e mecanicista, funcionalista e organicista, ambientalista e nativista e os seus correlatos interacionismos, né? Os interacionismos ambiental-nativista. De outro lado, estariam as matrizes românticas e pós-românticas. Essas matrizes alimentariam os projetos vitalista e naturista, os projetos compreensivos, sejam aqueles de viés historicista ou de viés estruturalista, e projetos fenomenológicos e existencialistas. O professor Figueiredo considera que, enquanto no bojo das matrizes cientificistas imperaria uma tendência a desconsiderar a especificidade do objeto, ou seja, a vida subjetiva e a singularidade do indivíduo, em favor de uma imitação mais ou menos bem-sucedida e convincente dos modelos de práticas vigentes nas ciências naturais, no bojo das matrizes românticas e pós-românticas haveria uma tendência oposta, de reconhecer e sublinhar a especificidade do objeto, os atos e vivências de um sujeito dotados de valor e significado para ele, e de reivindicar a total independência da psicologia diante das demais ciências. Para o Figueiredo, essa dualidade, porém, não é estanque. Ao contrário, o mútuo antagonismo existente entre essas matrizes de pensamento engendraria um dinamismo irrefreável. Numa direção, as psicologias de matriz cientificista tenderiam a estar comprometidas não apenas com a produção de conhecimento básico e de técnicas, mas também com a legitimação de práticas sociais de controle e dominação, que tendem a redundar em contestações. Essas contestações se manifestam, teoricamente, no campo da psicologia, precisamente na emergência das matrizes românticas. Na direção inversa, as psicologias de matriz romântica e pós-romântica, com a exceção dos estruturalismos, mas não caberia esmiuçar isso aqui, tendem a legitimar um certo retraimento do sujeito sobre si mesmo, resultando aí numa inflação inconsequente e formal da subjetividade, sem problematizar jamais as condições objetivas que sustentam concretamente essa subjetividade.
Por fim, e após examinar um a um os principais projetos de psicologia engendrados por essas matrizes, Figueiredo chega à conclusão de que a diversidade, até a fragmentação epistemológica das psicologias, que se pretendem científicas, não é fortuita nem constitui uma espécie de sinal de maturidade do campo. Antes, essa fragmentação corresponderia a diferentes formas de relação que os sujeitos instauram entre si no contexto da vida em sociedade. Figueiredo enfatiza que a multiplicidade dos enfoques não deve ser atribuída à natureza humana, e sim à complexidade e contraditoriedade das formas de relação social. Para demonstrar isso, o autor resenha as diversas tentativas frustradas de unificação do campo, seja em relação ao seu objeto, seja em relação aos seus métodos, bem como a alternativa sempre aventada, porém impraticável por falta de critérios de exclusão consensuais, de se expurgar formas não científicas de psicologia. Em suma, no âmbito da classificação proposta pelo Figueiredo, a psicologia científica desponta como um campo cindido, autocontraditório e dissonante, sem qualquer possibilidade de harmonização. De fato, a definição do objeto de estudo da psicologia é cercada por profundas rupturas e dissonâncias. Para uns, seria o comportamento dos seres vivos. Para outros, qualquer coisa que possa ser subsumida a uma expressão como outros fenômenos psicológicos. Para outros ainda, a vida subjetiva e a singularidade do indivíduo, particularmente do humano. Todo esse caos, porém, ele parece ser produzido a partir de algumas repartições simples. A primeira delas diz respeito à dualidade visível e invisível, diante da qual colocam-se, de um lado, aqueles psicólogos que dizem ser preciso privilegiar fenômenos visíveis diretamente observáveis em sua superfície, como o comportamento dos seres vivos. De outro lado, ficam aqueles psicólogos que preferem privilegiar algo que corresponderia a uma interioridade oculta e enigmática. Aqueles outros fenômenos psicológicos que não são consensualmente enquadráveis na categoria do comportamento. Ou ainda a vida subjetiva, a singularidade dos indivíduos. Só que, na verdade, essa repartição aparentemente simples entre uma psicologia que enfocaria algo visível e outra que enfocaria uma interioridade oculta, enigmática, é uma divisão, uma repartição bastante problemática. Basta lembrar, por exemplo, que as superfícies visíveis desdobram-se desde o comportamento manifesto de indivíduos e grupos humanos e não humanos, até as estruturas anatomofisiológicas e funcionais internas ao organismo que são, digamos assim, desencobertas através de técnicas mais ou menos invasivas de cirurgia ou de imageamento desenvolvidas no campo da neurociência. Um outro aspecto notável é que, muitas vezes, a bipartição visível-oculto é confusamente associada a outras bipartições presentes no campo da psicologia científica. Por exemplo, todo o trabalho da neurociência supõe uma bipartição entre o substrato neural e seu funcionamento, do qual derivariam todos os processos mentais e comportamentos do organismo. Uma outra bipartição, agora entre o interior e o exterior do organismo, pode ser exemplificada pelas estruturas e pelas funções mentais estudadas pela psicogenética, pela psicologia da Gestalt ou ainda os processos psicodinâmicos estudados pelas várias correntes psicanalíticas. Não admira, então, que haja essa dissonância, até para não dizer balbúrdia, imperando no campo da psicologia científica. Então, retomando agora aquela resenha muito curta que eu fiz da posição adotada pelo Luiz Cláudio Figueiredo, eu devo dizer que eu concordo inteiramente com ele quanto à pluralidade constitutiva e irredutível da psicologia. Contudo, eu devo dizer também que, ao contrário dele, eu me sinto inclinada a correlacionar, sim, a dualidade que ele aponta nas matrizes do pensamento psicológico à natureza humana, e não apenas, como ele faz, a complexidade e contraditoriedade das formas de relação social. Eu penso que a dualidade apontada pelo Figueiredo entre as matrizes cientificistas e as matrizes românticas e pós-românticas correspondem sim à natureza híbrida do humano, um hibridismo constitutivo da nossa condição.
Um hibridismo que o nosso pensamento, a nossa linguagem parece estar inclinado, talvez até condenados, a reconhecer e expressar na forma de dualidades semânticas mais ou menos confusas. Sobretudo as dualidades substrato-funcionamento e interior-exterior, elas me parecem inerentes à nossa natureza corpórea e viva. Eu penso que tais dualidades são mesmo irredutíveis. Enfim, eu acho que não ajuda muito a atribuir essas dualidades às formas da relação social e, seja como for, isso apenas faria com que a gente se afastasse dos problemas colocados aí pela empreitada psicológica e rumássemos em direção à sociologia, onde um outro tanto de problema semelhante entraria em pauta. Então, da minha parte, eu creio que um passo mais produtivo seria tentar recuar das dissemelhanças existentes entre as escolas e abordagens em psicologia na direção de identificar o escopo comum que reuniu e reúne ainda os diversos projetos historicamente aventados para a construção desse campo. Se for para fazer esse recuo, em termos sumário, é o caso de lembrar que todos os projetos de construção de uma psicologia científica visaram e ainda visam produzir conhecimento seguro e estável sobre a interioridade ou as manifestações comportamentais do sujeito empírico, especialmente o sujeito humano, mesmo que elas defendam diferentes caminhos para o seu alcance e tomem como objeto de estudo diferentes porções de uma tal interioridade ou comportamento, e que dediquem maior ou menor atenção ao contexto exterior no qual o sujeito empírico se acha inserido. Para ser exaustiva, também me parece correto afirmar que todos os projetos de psicologia científica pressupõem, tácito ou explicitamente, que um tal conhecimento seguro e estável, uma vez alcançado, seria capaz de orientar procedimentos eficazes de predição e controle sobre a interioridade ou o comportamento dos sujeitos empíricos em situações concretas. Isso seja a partir de uma agência externa a tais sujeitos, como o Estado, as instituições sociais, etc., seja a partir deles próprios, ou seja, do seu próprio autocontrole, um autocontrole que seria exercido em benefício, por exemplo, de escolhas mais satisfatórias, de hábitos melhores, de uma vida mais feliz e assim por diante. Um segundo passo ainda de recuo seria considerar mais detidamente algumas noções que demarcam os contornos do campo da psicologia, psique, mente, comportamento, subjetividade. Esse é um passo que eu aqui só posso esboçar. Então, começando pelo vocábulo grego psique, de onde vem a palavra psicologia, esse vocábulo significou originariamente sopro ou alento. Então, do ponto de vista da etimologia, a palavra psique, tal como a palavra alma e espírito, provém todas de raízes indo-europeias que exprimem a ideia de soprar, de respirar. Do ponto de vista filológico, psique relaciona-se, ao longo do tempo, tanto à substância etérea que se exalaria no último suspiro, deixando o corpo, que antes estava vivo, ativo, reduzido à condição de um cadáver inerte, quanto, por extensão, aos princípios ou causas finais de todas as manifestações da vida. Então, eu recupero aqui esses breves apontamentos de caráter etimológico e filológico, tão somente para assinalar a amplitude desconcertante da palavra psique. Ao longo do tempo, essa misteriosa palavra esteve imbricada em todos os estudos concernentes aos seres vivos e particularmente aos seres humanos, seja indicando uma essencialidade metafísica, como nos mitos e mesmo em vários filósofos, seja indicando aspectos imanentes ao modo próprio da existência humana, como nas concepções fisicistas que desde tempos remotos buscavam compreender de que maneira cada organismo semovente, inclusive o humano, podia estabelecer relações com o mundo que o rodeia. Bom, mas se a psicologia é o estudo da psique e a psique é algo como um princípio ou causa final de todas as manifestações da vida, do que se trata então a psicologia? E como? Por quais métodos?
a psicologia poderia abordar um objeto de estudo tão vasto. Vamos ver, por exemplo, como duas entidades muito importantes na área definem atualmente a psicologia. A primeira delas, a Organização Mundial da Saúde, define psicologia como a ciência voltada para o estudo dos processos mentais e do comportamento dos homens e animais. A APA é ainda mais sucinta, define psicologia como o estudo da mente e do comportamento. Mas nós não devemos nos deixar iludir por essa concisão pretensamente esclarecedora dessas definições. Vocábulos como mente ou comportamento, olhados mais de perto, eles são tão misteriosos quanto psique. Basta notar que mente pode ainda hoje significar desde intelecto até alma, espírito, atualizando assim significados que remontam às fontes latinas tradicionais, nas quais o termo equivalente é empregado com o sentido de entendimento, potência intelectiva, ânimo, intenção, desígnio, projeto, memória, lembrança, imaginação, pensamento, vontade, afeto, por aí vai. Igualmente, comportamento carrega vastos significados, aplicando-se, a bem da verdade, a todas as manifestações da vida de um organismo. E isso acontece também com as versões do termo em francês, inglês e alemão. A propósito, cabe lembrar a definição dada por Henri Pierron ao comportamento, como uma palavra que, segundo ele, designa as maneiras de ser e agir dos animais e seres humanos, as manifestações objetivas de sua atividade global. Aliás, Skinner também quase identifica comportamento e vida, como no livro Ciência e Comportamento Humano, em algumas passagens que eu vou citar. Então, por exemplo, na página 68, ele diz assim: o comportamento é uma característica primordial dos seres vivos. Quase o identificamos com a vida propriamente dita. Qualquer coisa que se mova é tida como viva, especialmente quando o movimento tem direção ou age para alterar o ambiente. Na página 100, ele vai dizer: os reflexos e outros padrões inatos de comportamento desenvolvem-se porque aumentam as oportunidades de sobrevivência da espécie. Os operantes se fortalecem porque são seguidos por consequências importantes na vida do indivíduo. Enfim, talvez tenhamos trocado 6 por meia dúzia quando, julgando a palavra alma demasiado ampla e misteriosa para servir à ciência, nós a preteríamos em favor de mente e comportamento. Os eventuais ganhos e perdas que daí decorrem para as diversas maneiras de pensar e praticar a psicologia não poderiam ser discutidos nos limites dessa palestra. O que eu aqui quero fazer notar é que, com maior ou menor acurácia, todas essas palavras, psique, mente, comportamento, apontam na direção do conjunto de todas as interações mantidas por todo e qualquer organismo vivo enquanto dura sua vida com o ambiente, que é um outro termo ambíguo que eu vou voltar a falar dele. Outro tanto de amplitude e ambiguidade se dá também com a noção de subjetividade, que é muitas vezes adotada para circunscrever o objeto de estudo da psicologia. Evidentemente, isso pode soar paradoxal no campo científico. Como poderia ser viável considerar objetivamente a subjetividade a ponto de que a gente pudesse se entender quanto ao seu significado? A resolução adotada, dentre outros, pelo professor Arno Engelmann, consiste em admitir que o indivíduo encontra uma bipartição da pele percebida, de tal maneira que apenas dois estados podem ocorrer: o estado externo ou objetivo, fora dessa pele percebida, e o estado interno ou subjetivo, dentro da pele percebida. Então, nessa chave, subjetividade talvez possa ser entendida como a capacidade que é exibida pelos organismos vivos de controlar a partir de dentro os fluxos que atravessam a fronteira bipartida da pele, do sistema tegumentar que se abre para ambos os lados. Uma fronteira que, ao mesmo tempo, separa e aproxima aquilo que constitui um organismo daquilo que está ao redor dele. Partindo dessa maneira de conceber a subjetividade, deve-se admitir que essa noção não reporta a algo exclusivamente mental. Há muito mais sobre a pele do que a mente, há a carne. Aliás, eu gostaria de poder explanar aqui, vincular essa ideia com
o elemento carne, né, considerado pelo Merleau-Ponty o visível e invisível, mas não daria tempo. Mas então, embaixo da pele tem mais do que mente, tem também carne. Por outro lado, essa subjetividade considerada desse modo também não se reporta a algo exclusivamente pessoal. Sob a pele de uma pessoa há muitos conteúdos, componentes, formatações, funções que são comuns a toda a espécie, a toda a cultura, a nacionalidade, ao tempo histórico, à posição social, etc., que essa pessoa pertence. Em contraface, a noção de objetividade reporta algo que, conquanto seja exterior, né, ao ente subjetivo, mobiliza esse ente a empregar seus recursos, suas potencialidades próprias, né? Vamos dizer assim, os recursos e as potencialidades do seu corpo e da sua alma para sentir, perceber, apreender este algo exterior e para reagir sobre ele conforme os seus próprios desígnios, que são interiores. Enfim, parece que essa chave de compreensão da subjetividade, ancorada como ela está, né, nessa fronteira interior e exterior do organismo humano, é capaz de articular, de conjugar diferentes aparatos conceituais que buscam dar conta das interações concretas que existem entre esses campos. Por outro lado, cabe lembrar que há em português uma outra palavra, ambiente, que se refere igualmente ao que está de ambos os lados, de tal modo que pode designar tudo quanto cerca e envolve um ser vivo, e ao mesmo tempo tudo que é por ele pretendido ou ambicionado. Não por acaso, essa mesma palavra ambiente apresenta-se muitas vezes nas definições oferecidas tanto às noções de comportamento, mente, quanto à de subjetividade, ou seja, às noções sucedâneas de psique. De fato, todas essas noções se instauram ao redor de algo que o olhar humano parece ser naturalmente compelido a discernir na realidade do mundo. Dizendo isso, o que eu quero sugerir é que todas essas noções são particularmente sintomáticas de que o nosso conhecimento da realidade deve ser gerado por alguma forma peculiar de conjunção entre os materiais e as ideias. Aliás, uma conjunção que algumas áreas da psicologia, como a psicofísica e a psicossomática, há muito tempo elas tentam compreender. Os resultados podem ser incipientes ainda. O que me parece, então, é que todas essas noções possuem alguma coisa em comum, a saber, que todas elas se referem a algum tipo de interface fronteiriça entre o substrato e o funcionamento dos organismos vivos, e entre esses organismos e as coisas que existem ao seu redor. Sobre a natureza do tipo de fronteira a que eu estou me referindo e sobre os processos que aí ocorrem, quase tudo ainda está por estudar e nada pode ser dito com certeza. Não obstante, eu me arrisco a dizer que nessas interfaces fronteiriças, a fronteira entre o substrato e o funcionamento dos organismos vivos e a fronteira entre estes organismos e as coisas que existem ao seu redor, que acontece de a psique ser moldada ou informada. Aqui é preciso interpolar duas observações. A primeira é que se deve ter em conta que, embora diversas espécies pareçam, aos nossos olhos, coexistir no mesmo mundo, cada uma delas deve habitar um mundo próprio, um segmento ambiental conforme a seleção de elementos determinada pelas capacidades propriamente específicas de percepção e de operação de cada uma dessas espécies. Isso é o que nos instruiu o trabalho do Exum. A segunda é que, no caso específico dos homens, o ambiente, digamos assim, o nosso mundo próprio, precisa ser entendido como uma unidade diversa que conjuga duas dimensões, uma físico-biológica e outra histórico-cultural. Nessa perspectiva, se pode dizer que a palavra psique indicaria, no mínimo, tudo quanto é moldado num organismo humano como resultante da sua interação ao longo do tempo vital com seu ambiente físico, biológico, histórico e cultural. Quer me parecer que essas mesmas dualidades interior, exterior e substrato-funcionamento
que eu estou apontando no campo da psicologia científica também se refletem no campo da filosofia da paisagem. Em verdade, eu acredito que essas dualidades constituem um problema comum para psicólogos e filósofos, mesmo que cada um de nós o formulemos em termos diferentes. E, de fato, fazemos isso. Por isso mesmo, eu creio que o primeiro obstáculo para a colaboração que é almejada nessa conferência é de natureza terminológica e exige um esforço cooperativo para ser superado. Então, eu vou tentar fazer a minha parte, né, me arriscando a expor o modo como eu mesma venho tentando transduzir ao meu próprio campo um problema explicitado por diversos pensadores no campo da filosofia da paisagem. Para essa ilustração, eu vou recorrer à sumarização desse problema, que é feita pela professora Adriana Serrão, numa curta passagem do texto A Paisagem como Problema da Filosofia, que certamente muitos dos que me ouvem conhecem. Então, diz a professora Adriana Serrão: quando examina, em Os Limites das Teorias Atuais da Paisagem, a paisagem como identidade estética dos lugares, as principais orientações em que se repartiram as teorias mais antigas, a pictórica ou vedutista e a físico-biológica ou naturalista, Paolo D'Angelo mostra bem a necessidade de superar a alternativa entre o subjetivismo e o objetivismo que lhe subjaz, elaborando um conceito abrangente e relacional capaz de conjugar o plano subjetivo com dimensões objetivas. Bom, os filósofos que se dedicam a esse problema, eles podem esperar alguma contribuição da psicologia científica? Diretamente eu creio que não. No entanto, eu creio que os psicólogos têm uma tarefa conceitual semelhante, que implica desafios semelhantes. Se vocês me permitirem colocar as coisas figurativamente, eu sinto que assim, os filósofos e os psicólogos, para nem falar de arquitetos, geógrafos e vários outros, nós estamos todos reunidos aqui, né, nessa conferência, porque estamos enredados numa tarefa semelhante. A tarefa de elaborar um conceito de paisagem, no caso dos filósofos, um conceito de psique, no caso dos psicólogos, mas enfim, a tarefa de elaborar um conceito abrangente e relacional, capaz de conjugar o plano subjetivo com dimensões objetivas. Eu acredito que uma parte das dificuldades que surgem nos diálogos entre filósofos e psicólogos, ou mesmo entre psicólogos de diferentes orientações, deriva de que cada uma dessas áreas, ou mesmo cada matriz de pensamento que vigora no âmbito, né, de cada área, tende a enfocar distintas porções da realidade. Porções que são recortadas ancestralmente por noções e conceitos herdados de tradições muito díspares, e eu não descuro que uma outra parte das dificuldades possa resultar da natureza compósita, híbrida, destas porções de realidade que tomamos para estudo, ou de influências recíprocas que possam existir entre elas. Dentre essas noções, hoje aqui, né, o momento confere centralidade à noção de psique e à noção de paisagem. Por isso, vou me ater a falar delas. Mas então, considerando, conforme eu própria sugeri, que as bipartições substrato-funcionamento e interior-exterior podem ser inerentes à natureza humana e, portanto, que elas vão estar necessariamente refletidas em qualquer setor do nosso pensamento e da nossa ação, como nós poderíamos avançar na tarefa que ora nos ocupa de elaborar um conceito de psique e de paisagem abrangente e relacional, capaz de conjugar o plano subjetivo com dimensões objetivas? Retomando, então, minhas próprias palavras, né, eu quero sublinhar algo que muitos daqueles que estão me ouvindo certamente já haviam notado. Tá? É um certo espelhamento entre, de um lado, o aspecto que eu estou privilegiando nas minhas considerações sobre as noções mais intrinsecamente ligadas à psicologia, ou seja, a moldagem ou a informagem da psique como resultado da contínua interação entre o organismo com o ambiente em que ele vive, e de outro lado,
a proposição do filósofo Rosário Assunto com respeito à paisagem que ele concebe como uma forma na qual se exprime a unidade sintética a priori da matéria, o território, e do conteúdo ou função, o ambiente. De fato, me parece que a psique pode ser igualmente compreendida como forma na qual se exprime a unidade sintética a priori da matéria, o corpo orgânico ou organismo, e de conteúdo ou função, a mente e o comportamento. Nesta chave, a noção de psique refere-se diretamente à interioridade dos seres humanos, talvez não só dos humanos, mas eu vou me furtar a pensar nisso agora. Então, a interioridade dos seres humanos tomados individualmente ou, como propôs o Arno Engelmann, a subjetividade, o estado interno ou subjetivo dentro da pele percebida. Dito de outro modo, a noção de psique refere-se à forma singular assumida por uma unidade empírica compósita que se mostra a observação de outrem como totalidade atual de organismo, mente e comportamento. Uma unidade diversa, indissolúvel no plano empírico, de componentes físicos, biológicos, históricos e culturais. Componentes esses que estão em contínua interação com seus correlatos exteriores ao organismo, ou seja, com o ambiente. Assim, o interior e o exterior do organismo humano constituiriam dois sistemas analiticamente discerníveis, mas que se influenciam mutuamente, ou seja, que se alteram, que moldam, informam um ao outro. Figurativamente, eu diria que ao olhar humano, em condições ótimas, a face interior mostra-se como psique, a face exterior como paisagem. Portanto, eu creio que as noções de psique e de paisagem são, de algum modo que nos cumpre investigar, correlativas e que, portanto, seria mais produtivo se investigássemos isso colaborativamente. Resta aprofundar, que são os dois últimos pontos da minha fala, por que e como podemos fazer isso. As especulações que eu venho expondo até aqui, elas alertam para a gravidade de mudanças formais havidas em qualquer um dos lados, seja na paisagem, seja na psique dos seus habitantes. Quando a gente compreende paisagem e psique como formas que interagem e se espelham numa situação de contínua e recíproca moldagem, a gente deve considerar que qualquer mudança pode estar expressando alterações de conteúdo ou função que, iniciando-se em qualquer um dos polos, logo vai reverter inexoravelmente ao outro, engendrando um processo contínuo e nem sempre previsível de transformações. Essas transformações, elas podem determinar consequências benignas ou malignas. Eu faço notar de passagem que essas considerações elas também me foram sugeridas pela leitura do Rosário Assunto, quando ele contrasta os conceitos de território e de ambiente. E ele diz que no que diz respeito ao ambiente, o território é a matéria-prima, enquanto o ambiente é o território tal como a natureza e o homem o organizaram em função da vida. A questão que se levanta pode haver uma perspectiva ética comum que oriente o pensamento e a prática simultaneamente dos psicólogos e dos filósofos da paisagem? Evidentemente, isso é fundamental para se estabelecer uma motivação comum, um porquê para o diálogo e a colaboração entre nós. Para ser honesta, eu vejo alguns entraves ao estabelecimento dessa desejada perspectiva comum. O primeiro é que a psicologia científica é, como eu procurei explicitar já, um projeto que visa produzir conhecimento sobre sujeitos empíricos, especialmente humanos, sempre pressupondo que tal conhecimento vai servir para predizer e controlar, sejam os eventos psicológicos subjetivos, sejam as manifestações comportamentais, tendo em vista sempre uma melhora nas condições de vida individual ou coletiva, especialmente dos humanos. Assim sendo, não é fácil para um psicólogo se inserir num projeto de filosofia da paisagem que se afirme como um contributo para desconstruir o antropocentrismo sustentado no antropoceno, isto é, desprendê-lo da sua dinâmica catastrófica e abri-lo para outras necessidades, como está dito na proposta dessa conferência. Vejam bem, não é que eu não reconheça a verdade
necessária disso. É que o papel da psicologia científica num tal projeto não pode ser facilmente vislumbrado assim, desde todas as suas modalidades e vertentes. E, no entanto, eu creio que todas elas podem e devem contribuir para a compreensão das relações existentes entre psique e paisagem. Em meio à barafunda que caracteriza a psicologia, o perigo pode estar em deixar que, fluindo pelas vias, né, de afinidades temáticas e nocionais um tanto ambíguas, o diálogo acerca de uma possível perspectiva ética comum transcorra apenas entre filósofos da paisagem e psicólogos românticos e pós-românticos, excluindo-se desse diálogo todos os psicólogos de inspiração cientificista. Bom, os diálogos com os psicólogos românticos e pós-românticos podem ser muitíssimo enriquecedores, mas uma tal exclusividade poderia redundar numa hipertrofia do abstracionismo, do subjetivismo e antropocentrismo que tende a caracterizar essas modalidades de psicologia, indo, portanto, na direção contrária da tarefa visada, né, de elaboração abrangente e relacional capaz de conjugar o plano subjetivo com dimensões objetivas dos conceitos de psique e de paisagem. Eu penso, portanto, que se queremos estabelecer uma perspectiva ética comum para orientar o pensamento e a prática de filósofos e de psicólogos, devemos enveredar por um caminho talvez bem mais longo, mais árduo e nebuloso. Antes de mais, filósofos e psicólogos de todas as modalidades, inclusive as ditas cientificistas, juntamente com estudiosos de outras várias disciplinas, eles devem conversar insistentemente, devem lançar uns aos outros seus próprios problemas e conhecimentos especializados e suas hipóteses de trabalho. Eu digo que é um caminho longo, árduo e nebuloso, especialmente porque envolve o compartilhamento e articulação não apenas de conhecimentos e jargões, mas sobretudo de métodos muito díspares e especializados. E mesmo assim, eu insisto em afirmar que só por esse caminho de hibridização metodológica a gente vai conseguir avançar. Nesse último ponto da minha fala, eu quero avançar a ideia de que é preciso examinar as questões e as teorias relativas à ética da paisagem ali mesmo onde elas se apresentam concretamente no mundo empírico. Enquanto psicólogo social, eu acredito que é preciso observar e, quando possível, mensurar e até mesmo realizar experimentos acerca dos problemas éticos que emergem no cotidiano das pessoas e dos grupos. No mínimo, me parece necessário e urgente revisar e integrar conhecimentos que já estão disponíveis e produzir novos conhecimentos sobre as influências entre a subjetividade, ou seja, a vida psíquica ou a interioridade, os comportamentos pessoais e sociais, ou seja, a vida individual e coletiva, tal como ela se exterioriza em atuações, condutas, procedimentos, hábitos, etc., e o lugar de vida, ou seja, a situação onde se encontram os sujeitos. Por razões etimológicas e filológicas, eu tenho atribuído ao conjunto dessas influências a designação ethos. Nessa direção, eu tenho defendido a tese de que o ethos é uma relação natural, como que de moldagem contínua e recíproca, entre um lugar e a vida dos seus habitantes. Concretamente, essa foi a minha tese de livre docência, que eu defendi em 2018. Evidentemente, essa é uma formulação preliminar e, por isso mesmo, obscura e instável. Mas eu julguei oportuno apresentar aqui, em primeiro lugar, porque os diálogos que eu mantive nos últimos anos com filósofos da paisagem tiveram um papel inspirador fundamental, mas claro, a responsabilidade por equívocos e erros que eu possa ter cometido é inteiramente minha. Em segundo lugar,
Porque eu acredito que essa minha formulação possa vir a ser ajustada, mais bem definida e posicionada, justamente com o concurso dos estudiosos da filosofia da paisagem. Nessa direção, eu queria registrar que nos últimos anos, sobretudo a partir de 2011, quando eu tive a honra de conhecer a professora Adriana Serrão, minhas próprias reflexões acerca do ethos foram avançando na direção da perspectiva que eu procurei delinear acima. Trata-se, como eu já disse, de uma perspectiva ainda obscura e instável, mas seja como for, é a partir dela que eu venho conduzindo alguns diálogos interdisciplinares e orientando estudos em psicologia social sobre a relação ética, ou seja, sobre a relação que eu estou designando pela palavra ethos. Alguns desses estudos e diálogos podem ser acessados através de um e-book recentemente lançado e que se encontra disponível em acesso aberto e gratuito. Essa perspectiva que eu adoto assume como uma hipótese de trabalho, como já foi dito, que o interior e o exterior do organismo humano constituem dois sistemas analiticamente discerníveis, porém realmente em contínua interação e que, portanto, as noções de psique e de paisagem seriam correlativas entre si. Entretanto, nem sempre o olhar humano, seja ele poético ou prosaico, contemplativo ou pragmático, filosófico ou científico, reconhece a forma de um lugar particular como paisagem. Sobre muitos lugares se diz que a paisagem foi corrompida, destruída, que não existe ali. Outro tanto se dá com a psique. Há pessoas sobre cuja psique se diz que foi de algum modo corrompida, que se encontra adoentada, degenerada e até mesmo que a pessoa é desumana ou desalmada. Daí que eu tenha feito, momentos atrás, uma ressalva sobre a face interior mostrar-se como psique, a face exterior como paisagem. Isso deve ocorrer sim, mas só em condições ótimas. Então a pergunta que se impõe é: quais seriam essas condições ótimas? Pois bem, esse é o tipo de questão que interessa tanto ao filósofo da paisagem quanto ao psicólogo, e que, ainda que essas duas disciplinas conduzam a métodos diferentes de investigação, pode estabelecer uma base segura para um trabalho colaborativo e profícuo. Uma parte importante do trabalho da psicologia científica, em qualquer das abordagens que ela abriga, consiste em procurar descobrir quais condições internas ou externas, passadas ou presentes, estão correlacionadas e de que modo ao funcionamento psíquico e ao comportamento atual das pessoas. Na maioria das situações, isso é o melhor que o psicólogo científico, enquanto tal, está habilitado a fazer. Ora, a questão sobre as condições nas quais o mundo exterior dos indivíduos e grupos lhe aparece como paisagem é, segundo me parece, tão somente a face reversa desse mesmo problema. Portanto, do ponto de vista da psicologia científica, trata-se de um problema a ser investigado empiricamente, valendo-se, antes de mais, das tradições investigativas que já se tem à mão. Eu tenho procurado avançar nessa direção, conduzindo esforços no sentido de traçar o estado da arte dos estudos desenvolvidos no campo da psicologia, ou mais exatamente nas suas fronteiras, abarcando, portanto, áreas das ciências humanas e sociais, mas também áreas das ciências biológicas e da saúde, enfim, procurando o estado da arte dos estudos sobre as influências recíprocas entre lugar, subjetividade e comportamento. Eu gostaria de ilustrar mais concretamente por quais métodos ou caminhos a psicologia pode contribuir com a filosofia da paisagem. Eu espero que a gente tenha em breve uma ocasião para conversar mais longamente sobre alguns estudos clássicos que eu venho retomando e outros recentes que eu venho localizando por esse esforço de mapear sistematicamente a literatura especializada, todos realizados
por diferentes modalidades da psicologia científica, englobando inclusive modalidades de inspiração cientificista. Estudos que enfocam, ainda que parcialmente e utilizando outras nomenclaturas, o tipo de relação ao qual eu estou me referindo quando eu falo de ethos. Alguns estudos que, a meu ver, tocam de perto algumas questões concernentes a essa conferência. Infelizmente, uma apresentação detalhada desses estudos tomaria mais tempo do que o disponível agora. Eu vou me restringir então a apenas mencionar muito sucintamente uma tradição investigativa iniciada por volta da década de 1940, que enfoca a base inata e o desenvolvimento pré-natal dos processos de vinculação afetiva e, de uma maneira mais geral, das relações sociais e da aprendizagem, o que, em certo sentido, engloba todas as relações do sujeito com o mundo exterior. Para o momento, cabe destacar dessa linhagem a contribuição de René Spitz e seus colaboradores, sobretudo nos estudos que eles desenvolveram sobre o papel da reação de sorriso do bebê à face humana na ontogênese das relações sociais e, em paralelo, a contribuição de Robert Funtz na identificação de predisposições e mesmo de padrões imagéticos congênitos relativos às origens da percepção visual de formas e o interesse preferencial que bebês demonstram em relação à face humana e a estímulos que se assemelhem ao padrão da face humana. Esse tipo de estudo tem tido continuidade em muitas pesquisas, por exemplo, as que vêm sendo conduzidas por Mark Johnson e seus colaboradores no Laboratório de Neurociência Ambiental da Universidade de Chicago, onde eles pesquisam o processamento cerebral das imagens de face humana. Cabe mencionar um artigo no qual, considerando o conhecimento já disponível sobre o assunto, Johnson indica a existência de 3 diferentes rotas cerebrais, complementares entre si, destinadas ao processamento de imagens faciais. Ele distingue então uma rota primitiva, resultante de adaptações filogenéticas e pré-existente ao nascimento, uma rota cortical, influenciada pela experiência individual de desenvolvimento ontogênico, embora fortemente restringida pelo sistema filogenético, e uma rota moduladora da atividade específica da tarefa, ou seja, da tarefa atual, que parece se estabelecer somente após a adolescência do indivíduo e que estaria relacionada com a adaptação do cérebro em uma escala de tempo mais fina do que a dos outros 2 sistemas. Em resumo, esse autor considera que há evidências suficientes para indicar que esses 3 sistemas são complementares entre si e seriam adaptações em resposta às pressões de sobrevivência em diferentes escalas de tempo, de milênios a meses até microsegundos. Eu creio que mesmo essa abreviadíssima exposição já permite entrever o potencial heurístico dos procedimentos empregados nessas pesquisas sobre a percepção visual de formas, da especificidade cognitiva e afetiva do padrão formal da face humana, para possíveis investigações empíricas sobre o problema da relevância do aspecto visual da paisagem em contraste com a consistência do lugar do qual ela é, digamos assim, a forma visível que o identifica. Um problema central para a filosofia da paisagem. Enfim, precisamos seguir conversando. Muito obrigada pela atenção e bom trabalho aí durante a conferência.